No podcast Sou IFRJ, a gente conhece histórias de pessoas que transformam vidas, que estão na instituição e estão sempre colaborando para poder mudar o ensino, mudar a vida das pessoas e acabam construindo uma história bem enriquecedora e bem interessante. Hoje eu estou recebendo aqui, com muita honra, o professor Elton Sereno, do campus Volta Redonda. Ele vai trazer aqui toda a história que ele tem no IFRJ e também com a equipe Jaguar. E eu convido você a ficar com a gente aqui para conhecer a história e também todas as conquistas bem importantes. Elton, te agradeço muito por estar aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. E eu acho que assim, tem várias questões aí que o seu trabalho no IFRJ se destaca. É muito importante a gente ter essa conversa para as pessoas conhecerem, né, o que você faz e também conhecer também sobre a equipe Jaguar, né, que Sim. tem uma história muito importante aí que você construiu. E aí seja bem-vindo, né? Obrigado. Queria assim, a gente começar mais falando como é que surgiu o FRJ na sua vida, né? Certo. Como é que você entra no FRJ, porque e você fala um pouquinho de você também para o pessoal conhecer. Perfeito. Bem, eu sou Elton Sereno, sou professor hoje do IFRJ. Na verdade, eu estou no IFRJ desde antes de ser IFRJ. Eu entrei no Cefet Química, né? Eu tinha terminado a faculdade há pouco tempo, nos anos 2007, e surgiu a oportunidade de fazer prova para o campus que ia abrir em Volta Redonda. Eu sou nascido e criado em Volta Redonda. Na época eu trabalhava como técnico de laboratório no Inmetro, ali em Xerém, no campus do Inmetro em Xerém. E eu falei, uma boa oportunidade de voltar para casa. Voltar para casa com uma instituição bacana, eu sempre gostei de dar aula, então seria, para mim, já estava ministrando aula no Senai, já estava trabalhando no Senai como instrutor. E pensei, por que não fazer uma prova para poder me tornar exclusivamente professor? E eu fiz a prova e comecei em agosto de 2008, dia 18 de agosto de 2008, no campus Volta Redonda, que na época estava um campus em implementação. Eu sou um dos 3 professores que começaram lá, eu, o professor Eduardo e o professor André Snardi, e nós começamos lá então no Cefet Química. Então eu peguei toda a transição do Cefet Química para IFRJ, eu fiz parte da comissão que a gente desenvolveu o estatuto do IFRJ, eu tive a honra de fazer parte dessa comissão e pude acompanhar toda a trajetória. Então, para mim, assim, é um processo de construção mesmo. Eu vi o IFRJ nascer e como ele está ganhando dimensão, como ele está se tornando a instituição que está se tornando. É bem legal. Poxa, muito legal. Pegando esse gancho aí, né, já que você acompanhou tudo desde o início, e falando de identidade, né? Como você acha que ela foi sendo construída ao longo do tempo, já que a gente vem de outras instituições, a gente muda para a FRJ, inclusive, né, tem um grande destaque, por exemplo, a robótica ali com vocês, Sim. que é algo um pouco diferente do início lá, que vinha em outros campos. Exato. É interessante essa questão da identidade, que eu vejo que o IFRJ como um todo ainda está construindo a sua identidade, porque quando nós começamos nos primeiros anos, ali 2009, 2010, ainda tinha muito aquela figura da química, que é a origem do IFRJ, o Cefet Química. E hoje ele está se construindo, pelo menos a meu ver, como uma instituição que ela não está mais numa única área, ela abrange diversas áreas, então é uma instituição realmente que está buscando atender a população. Hoje é o que eu vejo em termos de identidade. Agora, cada campus, dentro do seu universo ali, está buscando atender aquela região, então você vê cada campus com uma identidade cada vez mais se firmando, que está para atender aquela demanda local. Então eu vejo isso daí. E a identidade do IFRJ como um todo está se mostrando bem plural, realmente para atender às necessidades da sociedade, as necessidades de cada região onde ele está instalado. E você vê em cada eixo, em cada área, né, cada área tem o seu destaque, Sim. né, e o seu destaque nacional, até internacional, e você vê como é que ele conseguiu entrar em várias vertentes, atendendo os territórios, Exatamente. mas tendo bastante destaque. Até nisso, assim, a gente podia entrar falando já da equipe Jaguar aí, porque tem muita gente que não conhece a história. Exato. Como é que começou a lá? equipe Jaguar, ela começou em 2012, foi uma ideia que nós tivemos, eu e a professora Monique, à época, que também é a fundadora da equipe, para poder dar para os alunos algumas experiências que nós tivemos na nossa época de faculdade. Nessa questão da robótica, eu conheço já a Monique há bastante tempo, e aí nós pensamos, poxa, por que não
proporcionar isso aos nossos alunos. E aí a gente vindo de um evento do IFF, lá no campus Macaé, a gente, vamos fundar uma equipe? Vamos, e aí com o apoio dos colegas de Pinheiral, eu gosto muito de falar isso, eles cederam para a gente nosso primeiro kit Lego. A gente começou com um kit Lego emprestado do campus Pinheiral e começamos a trabalhar, e ali começou o projeto de vamos começar a usar a robótica como ferramenta didática, como ferramenta de divulgação, e a partir daí a equipe não parou. A gente já teve vários outros professores que nos apoiaram ao longo dessa trajetória toda, e hoje a gente tem um nome que é reconhecido tanto no cenário nacional, tanto no cenário internacional, em diversas categorias que a gente já trabalhou e está trabalhando agora. E tem quantos anos? Já a gente vai para 13 anos. 13 anos. 13 anos. Agora em agosto fazemos 13 anos aí de projeto, de muita luta. É bem legal, né? Bem legal. Eu vejo assim, quando a gente olha, assim, eu vejo que não é só a questão de construir robôs, né? Eu acho que é algo que você tem ali que constrói com as próprias mãos e transforma vidas, né? Exato. Você lembra, tem algo que te emocionou ao longo desses anos no projeto, você olhar para a vida de um aluno e como aquilo transformou a vida de um aluno? Eu tenho vários exemplos. Eu tenho desde relatos de pais que chegaram e falaram assim, olha, meu filho, quando ele entrou na equipe, ele tinha uma visão muito limitada, ele vivia no mundinho dele, e depois de 2 anos ele já pensa de forma diferente, age de forma diferente, e até alunos que não tinham uma condição socioeconômica muito boa, tinham algumas dificuldades, e por estar ali na equipe, oportunidade de conversar com empresas parceiras, conseguiram o primeiro emprego e hoje já estão no mercado de trabalho inseridas. Essas transformações eu vejo muito forte, muito forte. Há ex-alunos que hoje são sócios de empresas, ex-alunos que estão aí no mercado já abrindo as suas próprias empresas e fruto do que a gente vem plantando neles aí ao longo desse processo. Então isso para mim eu não teria teria vários casos para a gente poder falar, então é bem, bem bacana. Legal, é o que é mais gratificante, né? Exato. Para mim, eu falo assim, é um resultado de um trabalho que às vezes eu não vejo ali na competição. Às vezes muitas pessoas falam, poxa, mas a competição ela é só um momento. Mas aquela continuidade, o amadurecimento dos alunos, o quanto eles ganham de contatos, né, que hoje o pessoal chama de network, né, os contatos que a gente cria, as oportunidades que a gente vive são únicas e isso a gente carrega para a vida. Eu tenho hoje alunos, por exemplo, que estão trabalhando em multinacionais na Europa, fruto de todo o trabalho, de tudo que vieram aprendendo aqui na equipe. Então, isso para mim é muito gratificante. Acabam sendo inspiração para os outros alunos que chegaram e que estão chegando também. Exatamente. Lá em Volta Redonda é extremamente comum de você ver os alunos ingressantes falando assim, eu vim para o IFRJ por conta da equipe Jaguar. Assim, e não são poucos. A gente já teve momentos que foi mais de 50% dos ingressantes no curso de automação estavam em Volta Redonda por conta da equipe. Então, isso para mim assim, é ótimo. É uma felicidade muito grande, muito grande. Que está dando certo e está impactando vidas, né? Exato. Tem algum momento da participação da equipe Jaguar ou em alguma competição, em alguma apresentação que te marcou, assim, que você lembra? Olha, a conquista do primeiro Mundial nosso em 2014, que foi lá em João Pessoa, me marcou muito, muito mesmo, porque a gente estava começando, engatinhando, a equipe estava com 2 anos, mas se propôs a criar algumas coisas que foi disruptiva naquele momento. A gente entrou na categoria artística, que é a categoria de dança de robôs, hoje ela se chama On Stage, que todo mundo fazia robozinho simples, que só ficava girando. A gente, não, vamos fazer diferente, a gente optou por isso e o resultado veio. Então ali foi o primeiro grande momento que eu falei assim, pô, é realmente isso que eu quero para mim. Então, ver ali o brilho nos olhos dos alunos, ver tudo acontecendo foi único, foi muito bom. Ensinar tecnologia, ele pode até ser fácil, assim, Elton, mas você mostrar para a pessoa que ela é capaz, aí é outra história, né? Exatamente. E o projeto que você tem trabalha muito com a rede pública, escolas municipais também, né? Quando você tem todos esses projetos. E também olhar para os nossos alunos. Assim, toda essa questão da inclusão que você trabalha já relacionado ao projeto, como você acha, assim, o que te move a trabalhar com isso? O que te persiste ali em ter esse foco? É fazer diferença na vida deles. É isso que me move, é isso que eu falo assim.
Às vezes a gente tira dinheiro do bolso para poder fazer as coisas, às vezes a gente fica finais de semana inteiro, durante a semana, igual agora nós estamos retornando de uma semana de viagem, que a gente fica fora de casa, longe da esposa, longe da família, longe dos amigos, deixa de viver alguns momentos, mas transforma vidas. Bom, nós fomos para Brasília com 18 alunos, e eu tenho certeza que os 18 que foram são completamente diferentes dos 18 que voltaram, pelas experiências que a gente proporcionou para eles. E isso não só para os nossos alunos, como você falou, quando a gente vai numa escola pública, na periferia da cidade, ou como nós fizemos há uns tempos atrás o projeto com um grupo de idosos em Volta Redonda, que tem Alzheimer, e a gente ia a cada 15 dias com os robôs lá, ter interação, trazer aquele momento de conforto, aquele momento de lazer para os idosos, isso não tem preço. E você vê que ali não é só a tecnologia, a gente está também com a pessoa, com o ser humano. Isso faz parte da formação da pessoa. Isso é, assim, é muito bom e faz toda a diferença na vida e na formação do aluno. Porque a gente acaba não formando só técnicos, a gente forma cidadãos, né? Exato, exato. E isso que é a parte bem importante que a gente tem nos cursos do IFRJ em todos os projetos, né? Sim, e eu acho que é interessante desse projeto, hoje está na moda o nome das soft skills, né? As habilidades interpessoais. E quando você está com um grupo de alunos onde eles têm que cumprir metas de projeto, de prazo, tudo, trabalhando em equipe, a gente desenvolve naturalmente isso antes de você ter uma disciplina sobre empreendedorismo. Não, ali a gente já tem que discutir empreendedorismo, a gente já tem que discutir gestão, a gente já tem que discutir trabalho em equipe sem a necessidade de estar dentro de uma disciplina efetivamente, ou sem essa visão que o aluno tem, tá na disciplina. Não, ele está aprendendo, vivendo naturalmente e de uma forma que nem ele percebe, mas eu estou fazendo uma diferença, eu estou ensinando para ele coisas que, independente da área que ele vai seguir, se é a área tecnológica ou não, ele vai usar muito na vida. E isso acaba complementando até o nosso propósito, né, do Instituto Federal, que é ter o nosso ensino técnico integrado. Exato. Né? Você já começa desde o início. Que eu estou formando não só o técnico pela área técnica, eu estou formando o técnico, mas estou dando para ele as habilidades de pessoais, interpessoais, a visão de mundo, porque quando você tira o aluno do universo dele, que ali é a escola, e leva ele para um colégio de periferia, onde tem alunos ali que nunca viram oportunidade, nunca viram um robô na vida, e eles veem aquilo, você muda não só a visão daquele aluno da escola, mas também do seu aluno, porque ele passa a olhar e fala assim, olha, isso daqui é uma realidade que eu não conhecia, uma realidade que, olha como eu estou impactando. Então, isso também faz diferença. E aquele aluno que a gente foi lá visitar, por vezes, daqui a 3, 4 anos, ele volta para o IFRJ. Fala, pô, eu vim para cá porque eu vi vocês lá e eu quis estudar e entrar aqui para poder ter a oportunidade de viver isso, de trabalhar com isso. Então, isso é único, é mágico. Não tem preço mesmo. Não, não tem. E para você, o que o IFRJ representa? Hoje, para mim, eu falo assim, muitas pessoas hoje não gostam do que trabalham. Trabalha por questão financeira, eu preciso ganhar dinheiro, preciso sustentar minha família. E eu trabalho com o que eu gosto. Eu acordo 6 horas da manhã para dar aula às 7, feliz da vida. Para mim, é assim, é a realização. Por mais que nós tenhamos problemas, que toda instituição tem, todo trabalho vai ter problemas, o meu momento em sala de aula, o meu momento com a equipe não tem preço, porque aquilo ali eu me realizo pessoalmente, profissionalmente. E, assim, a gente está numa instituição que temos os campos bastante diluídos no estado, né? E uma das questões é, até a gente ter essa integração é um desafio, né? Sim, sim. Como é que você acha que isso funciona hoje, a integração entre os campi? Como você gostaria que fosse? Eu hoje vejo pouco integrado. Infelizmente, já tem um tempo que a gente vem falando isso, a geografia dificulta um pouco, sim, mas eu vejo um pouco integração entre os campos. Muitas vezes você não sabe o que o seu colega está fazendo no outro campus, que fica a 50 quilômetros de distância. Então, acho que a gente teria que melhorar a nossa comunicação interna para que todo mundo tivesse essa oportunidade de mostrar o seu trabalho, mostrar o seu projeto, porque isso vai não só dar visibilidade interna, mas poder auxiliar. Da mesma forma que nós, lá em 2012, começamos com apoio do campus Pinheiral, porque a professora Monique conhecia um professor lá,
eu poderia estar ajudando um campus X que quer desenvolver uma equipe de robótica, que quer então assim, alguém poderia estar nos ajudando, o pessoal de Paracambi já nos ajudou bastante, na época que a gente fazia algumas peças mais mecânicas, porque eles têm esse expertise, mas eu conheci o campus Paracambi via conselhos que eu tive a oportunidade de lá visitar, que se não fosse isso eu não teria visitado. Então, essa integração permite criar conexões e dar soluções que às vezes os campos estão ali e não conseguem enxergar. E a solução está ali no outro campus do lado. E você fala, poxa, vocês têm isso, eu não sabia. Né? Então, essa integração é muito necessária. Eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre isso, porque não adianta a instituição querer crescer se o campus não está integrado, porque ela vai crescer de uma forma não orgânica, e aí não vai ser interessante. Você falou algo interessante que eu sempre converso isso, né? A gente tem que entender que a gente é um instituto só. Exato. Começa por aí, né? Exato. E às vezes temos essas dificuldades de integração e até de diálogo entre um campus e outro. E assim, eu tenho total humildade, honestidade, às vezes, da gente falar assim, a gente não cresce sozinho. Você vai lá no amigo, no colega, tipo, como você faz aí? Você junto aprende alguma coisa, implementa. Você, pô, me ajuda nisso daqui, porque eu não estou sabendo como fazer. Pois é, e às vezes são algumas questões simples. A gente estava até conversando hoje aqui, em um outro podcast, que até a questão de criação de cursos, às vezes você tem um campus que é até próximo geograficamente de você e está partindo do zero, mas não conversou com o vizinho do lado e já está indo para um outro lado, sabe? Não pega a experiência do que a gente já tem. E isso é muito importante, né? Ainda mais porque a gente tem linhas diversas, né? Então... Exato, exato. E até para entender, olha, o que deu certo aqui, o que deu errado. Não segue esse caminho, vamos otimizar os recursos, o tempo. Isso acontece hoje dentro do IFRJ muito através das pessoas. Sim. Né? Ah, eu conheço o professor que fez doutorado comigo, a gente se conheceu num determinado conselho, numa reunião, num evento, e aí você vai criando pequenas conexões, mas institucionalmente eu não vejo isso. A gente acaba, assim, você vê situações centralizadas de uma forma, mas outras questões totalmente descentralizadas que prejudicam esse diálogo. Tem alguma ideia ou alguma coisa que você gostaria de ver na FRJ sendo implementada, que você não viu hoje? Olha, eu estava conversando com... Ano passado nós fomos no evento lá em Brasília, na Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, conversando com alguns alunos, com alguns professores. Eu sinto falta hoje, e aí eu não estou falando da área A, B ou C específica, mas a instituição olhar para as Olimpíadas de Conhecimento, de uma maneira geral. Nós temos Olimpíadas de Matemática, de Astrofísica, de lançamento de foguetes, de Geografia, de Língua Portuguesa, e eu acho que isso é pouco fomentado. E isso a gente, dentro da instituição, sei que existem alguns nichos, alguns professores que trabalham, eu trabalho aqui com isso, eu trabalho aqui, mas a gente poderia pensar um pouco mais nisso de forma sistêmica, de forma orgânica, porque eu acho que vai ajudar muito. E a gente sabe que, independente da área, as Olimpíadas promovem um crescimento muito grande dos estudantes. Então, é uma oportunidade muito boa que eu acho que a instituição ainda não se atentou para isso. Não, e acho que o curioso é que a gente, claro, comemora e gosta dos resultados ali, mas se você vai em cada resultado, tem atrás um trabalho muito grande de alguém. Exato. Mas não da instituição em si, né? Então, isso... E em várias áreas, isso é uma coisa bem importante, porque tem um professor ou um grupo de professores que investe naquilo, traz os alunos, e esse grupo de alunos, eles se dedicam ali, mas sem qualquer tipo de aporte, né? Então acaba não sendo algo institucionalizado, seria bem importante. Eu acho interessante que se você for analisar, em cada campus tem um projeto que se destaca. E esse projeto se destaca daquele professor que dedica. E é interessante porque quando tem resultado, todo mundo elogia, todo mundo divulga, mas aquilo ali dura uma semana, um mês, e aí acabou. E aí o professor continua na luta dele lá, para daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, ter um novo evento e dar novo resultado para ele. E esse período ninguém vê, que o professor está ali trabalhando, tá... Aí fala assim, tem edital de iniciação científica. Ok, tem. Eu posso concorrer ao PIBID e ter 2 bolsas, e eu tenho hoje 19 alunos dentro da equipe. Estamos num processo seletivo onde vai entrar pelo menos mais uns 5, 6. Então já teve momentos da equipe ter quase 40 alunos desenvolvendo, dando resultado, impactando vidas, e
não é entendido dessa forma, que um projeto, por exemplo, de uma modalidade esportiva, você vai ter 30, 40 alunos envolvidos. Como é que você vai apoiar um só, dois? Claro. Tem que ser pensado em como apoiar o projeto como um todo. Eu acho que falta um pouquinho dessa visão institucional, de projetos independente de bolsa de aluno, independente de auxílio bancada. Como é que a gente pode apoiar esse projeto? Porque é uma outra estrutura, é um outro projeto diferente de um projeto integral, é uma outra coisa. São projetos completamente diferentes. Eu não posso apoiar da mesma forma um projeto de uma equipe de xadrez, que eu posso apoiar de uma equipe de lançamento de foguete, que eu posso apoiar uma equipe que vai estudar para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que eu vou apoiar um projeto que vai para a Olimpíada Brasileira de Matemática, e para gente que é da área de robótica, por exemplo. São projetos distintos, são metodologias distintas, cada um usa recursos distintos. Então, isso tem que ser pensado, essa diversidade também ser pensada na hora de fomentar. Você acha que, assim, na área de automação, de robótica, que a gente tem no Instituto, né, você gostaria que ela crescesse aí eu digo em questão de verticalização e outros campos, porque eu acho que ainda tem esse espaço, né? Tem esse espaço. Como você acha que a gente poderia, o que você acha que ainda falta para os alunos ou para o mercado e a gente não oferece? A gente hoje vive um momento da inteligência artificial, por exemplo. Né? Então, nós temos vários cursos voltados para a área de tecnologia, o Campus Pinheiral, o Campus Engenheiro Paulo de Fronten, a gente ali em Volta Redonda um pouco ainda, mais voltado para a internet das coisas, mais para a área de automação do que propriamente para a parte de software, digamos assim, que eu vejo que às vezes, por mais que um ou outro professor queira, a gente não tem o dinamismo de se adequar ao universo, ao mercado, ao que está acontecendo no mundo. Então, acho que falta um pouco mais desse olhar de o que está... Porque a gente não faz o curso pensando no que o aluno vai encarar lá na frente. Muitas vezes, eu trago para mim também, a gente faz o curso pensando o que eu gostaria de lecionar, mas não efetivamente o que a vida precisa, o que o mercado pede, qual vai ser o futuro há 10 anos. Porque não adianta eu montar hoje um curso de IA que vai começar em 2026 vai formar o aluno em 2029. Em 2029 essa realidade já mudou. Sim. E a gente tem que pensar nele, tem que ser dinâmico a esse ponto. E aí entra não só a formação técnica, mas também a verticalização, cursos de nível superior, cursos de mestrado, pós-graduação, que também tem essa abrangência. Eu acho que a gente tem que pensar que deixar de ser mais estáticos e passarmos a ser mais dinâmicos. Eu acho que isso vai ser o grande diferencial, independente da área, mas na área de tecnologia muito mais. Sim. Vou pegar esse teu gancho aí. A inteligência artificial, ela chegou, apesar de assustar, ela tem muitos ganhos aí, ela ajuda muito. Eu vejo que no nosso papel como docente, isso daí a gente consegue extrair muita coisa legal. Mas é o que você falou, a gente tem que ser dinâmico e se atualizar. Exato. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Porque a gente tem a realidade da inteligência artificial que não dá para a gente fugir, que é algo que ajuda muito o aprendizado dos alunos e traz para um outro patamar, para uma outra velocidade. E o nosso papel como docente, acho que a gente precisa se incluir nessa história. Exato. Né? Eu comparo, assim, só que é uma comparação bem menor, mas com o surgimento do YouTube, por exemplo. Quando surgiu o YouTube, os professores, nossa, agora ele vai ficar vendo vídeo no YouTube, vai ficar vendo que absurdo, não pode, tudo. A nossa primeira reação sempre é de não. Sim. Hoje você já tem N professores, a gente está utilizando essa ferramenta para divulgação, e o próprio professor produz material, deixa no YouTube e fala com os alunos. Se você tiver dúvida, tem lá o meu canal, tem o canal do professor X. Então a gente tem que, primeiro, parar com aquela coisa, não pode, não é assim. A gente tem que entender o que está acontecendo e como que a gente pode usar essa ferramenta. Eu acho que esse é o ponto principal. Lá em Volta Redonda a gente tem um professor de filosofia, o professor Carlos, que está fazendo isso. Ele ensina durante a aula os alunos, olha, faz essa pergunta para esse software de inteligência artificial e vamos comparar, vamos pensar, porque o nosso diferencial como ser humano é ter a capacidade de pensar. Então a gente tem que ensinar aos alunos a usar a ferramenta e a analisar criticamente o que ela está fazendo. Enquanto a gente estiver com aquele não pode, a gente já está reativo, a gente vai continuar perdendo o jogo e os alunos vão continuar usando porque está no dia a dia deles. Então, quebra essa reação e vamos entender como que a gente pode utilizar a nosso favor.
Vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar lá. É tudo novo, né? Mas assim, é isso. Se isso não for feito, a gente vai ficar para trás. E vai ser bem mais atrativo para o aluno de uma outra forma, Claro. e a sua aula vai acabar sendo ali esquecida no meio daquele caminho, né? Exato. E o não é sempre o proibido, sempre eu vou despertar interesse. Por quê? E então vamos entender e vamos fazer isso a nosso favor. O Elton dentro do FRJ já tem uma história enorme aí, né? Desde antes do FRJ, mas o que você ainda gostaria de realizar aqui dentro do Instituto? Há 4 anos atrás, eu até pensei, me candidatei a diretor-geral, falei assim, eu vou tentar impactar mais pessoas de uma forma diferente. Hoje o que eu pretendo é continuar com o projeto da equipe, por algumas questões já me afastei um pouco, outros professores me ajudaram na coordenação, hoje eu estou mais ativo, mas é poder ampliar isso, não num cargo de direção, essa parte já, acho que já passou, mas poder ampliar e tentar, de repente, buscar parceiros em outros campi. A questão é aquela coisa assim, tem que ser pessoas que gostem. Eu falo, Elton, quanto você gosta da equipe? Eu tenho 2 tatuagens da equipe. Então, tem que ser alguém que compre, que queira o projeto assim, para a gente poder expandir isso. Porque o ideal seria atender 100 alunos, mas sozinho não dá. Sozinho é complicado. E é o que eu sempre falo, tem que ter alguém que sonhe e sonhe junto. Exato. Porque senão não funciona, né? Exato, exato. E é muito legal a gente levar... Bem, a gente falou sobre isso algumas vezes aqui, né, hoje. Se a gente implementa coisas que estão dando certo em outros campos, todo mundo só tem a ganhar. Exato. E a gente acaba se consolidando ainda mais. Daqui a 10 anos, onde o FRJ estaria, que você gostaria de ver, né? Tanto a gente muda bastante, né? A sociedade muda bastante. Sim. Nossos alunos mudaram bastante também de um tempo para cá. Você vê que em várias situações, né? O que você gostaria de ver o FRJ, ter no FRJ daqui a 10 anos? Gostaria realmente que ele tivesse consolidado com uma instituição de referência, com uma instituição onde a população queira vir. Não vem porque é gratuito, não vem porque isso pode me proporcionar lá na frente, na hora de entrar na faculdade, entrar por cota, porque a gente sabe que isso acontece. Ela queira vir porque é a melhor. Existe uma parcela que vem por conta disso, mas de uma forma mais inquestionável. E a gente sabe que daqui a 10, 15 anos, a população, os adolescentes, os jovens vão ser cada vez menos. Então eles vão ter mais opções de escolha. E aí eles escolheram o IFRJ por ele ser o melhor. É isso que eu gostaria daqui a 10 anos, daqui a 15 anos para o IF. Tem alguma mensagem assim que você deixaria hoje para os nossos novos alunos que estão entrando aí no campus de Volta Redonda? Olha, eu falo assim, corre atrás dos seus sonhos. Se é o que você quer, corre atrás, não importa quanto isso demore, nem o quanto você tenha que se esforçar para aquilo, porque a gente não vai alcançar o nosso sonho, ele não vai chegar até a gente vai ficar sentado aqui e vir. Então eu vou ter que correr atrás, vou ter que me esforçar, pode ser que eu consiga isso rápido, pode ser que demore, mas corre atrás do que você quer, corre atrás do seu sonho. Muito lindo. Elton, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, né? Você está aqui com a gente compartilhando a sua história, a história de toda uma equipe que tem ao longo dos anos. Sim. Todo um grupo que você formou e impactou vidas. Eu acho que isso é muito importante para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente. Tanto que é dentro do FRJ, alguém que está conhecendo o FRJ e pode ser o nosso aluno um dia. Sim. Então, eu te agradeço muito por estar aqui e ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. E assim, a equipe não sou eu. Eu gosto muito de falar isso. A equipe são os alunos que, por vezes, conhecem o robô mais do que eu. São todos os professores que já passaram pela equipe, que me ajudaram ali nessa longa jornada, técnicos administrativos, e todo mundo que realmente apoia, porque a gente precisa, desde daquele servidor que está ali, vai ajudar a gente a poder abrir a sala para os alunos poderem trabalhar, até aquele servidor que vai chegar e falar assim, olha, eu vou conseguir te ajudar dessa forma aqui, para que você possa ir para um evento, que você possa ir para um campeonato. E a gente precisa dessa estrutura toda. Eu sozinho não conseguiria trazer a equipe até onde eu trouxe. Então, eu agradeço muito a todas as pessoas, todos os servidores que fizeram parte da equipe lá como coordenadores junto comigo. Hoje eu estou sozinho, mas eu já tive aí vários professores, vários servidores que me apoiaram. E aqueles servidores que não estão ali no dia a dia, mas sempre que a gente precisa, ele, não, vamos lá, vou te ajudar.
que estão fazendo parte aí da construção desse sonho. Legal, muito obrigado, Elton. Então, Aqui no podcast a gente assiste diversos episódios, como a história do professor Elton, que impacta vidas, transforma a vida dos nossos alunos, inclusive de vários outros servidores também. Para você que está assistindo, convido você a ficar com a gente em outros episódios. Siga nossas redes sociais, @souIFRJ e @Thiago Matos Pinto. Se você não é do FRJ, a gente te aguarda aqui, porque aqui dentro tem muita coisa interessante para poder transformar a sua vida e de todos os seus familiares também.